Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que tem nos concedido o Senhor. E eu considero esta oportunidade muito especial porque nós estamos encerrando esse trimestre, onde estivemos por esses 3 meses estudando este assunto, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nós iremos concluir este assunto falando sobre a lição de número 13, que tem esse título, Voltados os olhos para a bendita esperança. Ou seja, nós vamos estudar sobre a vinda de Jesus, que é a bendita e a suprema esperança do crente. A vinda de Jesus é quando ele vem para consumar o plano da salvação. Se Jesus não voltasse, o plano da salvação não estaria completo, mas por causa da redenção do homem e da redenção da terra, porque não só o homem precisa ser redimido, mas também a terra de toda a maldição, conforme está em Romanos 8, é importante a doutrina, o ensinamento do retorno, da volta de Jesus. Então, desde já, eu quero agradecer aos irmãos que estão nos apoiando, os irmãos que estão entrando no grupo, estão divulgando o trabalho, graças a Deus. E nós estamos aí, irmãos, para fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. O tempo está findando. Então eu gostaria de falar sobre esse tema. O nosso texto áureo, deixa eu mostrar antes aqui o gráfico esboço para os irmãos. O gráfico esboço é esse, a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. E o texto áureo diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, está em Tito 2,13. A verdade prática diz, nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados na história. Ok? Então nós temos 3 pontos essa lição, geralmente é 3 pontos, às vezes pode ser 4, mas geralmente está vindo 3 pontos nesta lição. Então nós temos aí, breve o Senhor virá, e o subponto, a vinda de Cristo, promessa de Jesus, o dia se aproxima. E nós temos também o segundo ponto que diz a necessidade de vigilância. Aí temos definição de vigilância, exortação à vigilância e os alarmes falsos, que tem acontecido bastante, né? Os alarmes falsos, as tentativas das pessoas de marcarem o dia da vinda de Jesus. Ok? E nós temos o terceiro ponto, vivendo com fidelidade. Aí tem a fidelidade de Deus, a fidelidade como virtude cristã, tempos e estações. Meus amados, a nossa leitura bíblica em classe está em Atos. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Ok? E esse texto de Atos 1, 6 a 11, está falando da promessa do Espírito Santo, mas atrelado a esta promessa também está a vinda de Jesus. Então, o versículo 6, os discípulos fazem aquela pergunta, que nós vamos tratar sobre isso aqui. Eu queria que você acompanhasse, fizesse suas observações, compartilhasse, tá bom? Novamente, os discípulos fazem uma pergunta onde tem o elemento tempo. Quando? Em Mateus 24, eles fazem também a pergunta, quando serão essas coisas? E aqui em Atos 6,
já depois que Jesus ressuscita, já próximo a ele ser assunto aos céus, eles fazem a pergunta: quando tu vais restaurar o templo a Israel? Nas entrelinhas estava aí, claro, Jesus como aquele que ressuscitou da morte, que venceu a morte, que disse que todo o poder foi entregue nos céus e na terra. Então isso deu um certo respaldo para os discípulos pensarem: bom, agora que ele está em toda a sua glória, com todo o seu poder, certamente é possível que seja esse o momento que ele venha para restaurar Israel, ou seja, para devolver Israel à sua nação, como nação soberana, expulsar os invasores romanos. Então, eles têm esse tipo de pensamento. E aí, eu vou depois comentar com os irmãos que Jesus ele não está interessado nessa questão de quando, ele não está interessado na questão de tempo. Por isso que todas as tentativas de marcarem a vinda de Jesus são falhas, porque não deram certo. Então, Jesus não está interessado no tempo. Nós vamos ver em que é que Cristo está interessado, né? Principalmente porque ele não responde aos discípulos dizendo quando era. Pelo contrário, ele diz: olha, isso não compete a vocês. Não compete a vocês saber tempos e estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. É soberania de Deus, ele age quando ele quer, no tempo que ele quer, e ninguém pode dizer nada em relação a isso. Mas o que é que a gente tem que fazer? Ficar com aquilo que Deus nos dá. Então ele diz assim: mas recebereis poder. Aí ele vem falando da promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, objetivando que os crentes fossem, que os discípulos fossem testemunhas de Jesus. Então vocês vão ser testemunho tanto ou seja, vai ser tudo ao mesmo tempo. Vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Vocês vão ser testemunha não só aqui em Jerusalém, mas em todos os confins da terra. Para que o Espírito Santo foi derramado? Para que eles e nós fôssemos testemunhas de Jesus. Bom, e é interessante que Jesus fala isso, e no versículo 9 diz que ele começou a ser elevado às alturas, né? De maneira assim, eu imagino que dá a entender aqui que ele foi de maneira bem suave, bem lenta, a ascensão de Jesus. Então ele está subindo, elevado às alturas, o que dá uma margem para os discípulos ficarem dando a última olhada para Jesus. É como aquela pessoa que vai embarcar no navio e você vai ali olhando, você vai até aquele momento em que a pessoa embarca no navio, em que ela está indo, ou então, mesmo quando você vai se despedir de uma pessoa no aeroporto, é a mesma coisa, você vai até praticamente a pessoa subir, né, no avião. Então eles estavam olhando ali para Jesus. Não tinha barco, não tinha navio, não tinha nave espacial, mas ele, pelo seu poder, estava sendo elevado às alturas, né? Então ele sendo elevado às alturas e os discípulos olhando, fitando os olhos em Jesus. Sendo que ele tinha dado a ordem para eles que eles deveriam sair pelo mundo levando a mensagem. Então, como eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, e aí é que veio os anjos, se colocam, se põem perante eles, né? E eles disseram: varões Galileu, o que é que vocês estão olhando para o céu? É como quem dissesse assim: Jesus já deu a ordem para vocês. O nosso mestre já deu a ordem para vocês irem levando o evangelho. Então ele diz: do mesmo jeito que este Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, ou seja, ele já foi recebido no céu, ele foi elevado às alturas à vista deles, tá bom? Várias pessoas presenciaram a ascensão de Jesus. Então, esse mesmo Jesus que saiu, que foi elevado, que vocês viram ser elevado às alturas, este mesmo Jesus que foi recebido no céu, na glória de Deus, como um rei vitorioso, vocês lembram lá?
Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Aquele salmo está falando da entrada do Rei vitorioso nas batalhas, chegando nos portais de Jerusalém, do mesmo jeito que Cristo, o Rei vitorioso da morte, foi recebido no céu em glória. Então, os anjos estão dizendo, esse mesmo que vocês viram subir, este mesmo, da mesma forma, ele irá descer, né? Ele irá descer. Então, meus amados, é maravilhoso nós entendermos que tudo isso faz parte do plano de Deus, tá bom? Eu queria pedir um pouco de compreensão para os irmãos, porque como nós temos aqui algumas informações extras, eu gostaria de trazer essas informações extras. Então, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, além do texto aqui, né, que eu falei para os irmãos, nós vamos falar de outros gráficos e de outros subsídios que são também importantes para a gente entender sobre esse assunto, tá bom? Então, meus amados, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, de colocar aqui para os irmãos, é essa pergunta aqui, olha. Por que devemos crer na vinda de Jesus? O que é que nos dá esta garantia de que Jesus vem? E aí, eu gostaria de trabalhar com os irmãos exatamente esses 4 pilares. Eu tenho dito que esses 4 pilares são ensinamentos que nós devemos falar, ensinar, pregar a respeito de Jesus. Porque toda a Bíblia ela centraliza-se em Cristo. E a mensagem de Cristo se centraliza nesses 4 pilares. Por isso que colocamos aqui que eles são pilares da nossa fé. São colunas da nossa fé. Eu pretendo fazer um vídeo somente sobre esses 4 pilares. E já até preguei em cultos ao ar livre, em praças, sobre esse tema. E deve ser pregado. Então, eu vou falar apenas dos 3 primeiros. Eu vou falar rapidamente dos 3 primeiros e nós vamos nos ater no último pilar, que é exatamente o tema da nossa lição. Então, preste atenção, irmão. A ideia aqui é mostrar o seguinte. A base da nossa fé são essas 4 colunas, que são esses 4 ensinamentos, que são ensinamentos inegociáveis no que diz respeito à fé em Jesus. Esses ensinamentos, eles não podem ser negados, eles não podem ser inseridos outras coisas neles, não. Porque se for, então ele perde toda a essência. Então todo o plano de Deus de salvação também vai abaixo. É por isso que é importante que o crente, que o cristão, que o professor, que o obreiro do Senhor fale sobre esse tema. Ok? Então veja bem, o primeiro pilar está relacionado com a encarnação, com o Verbo que se fez carne, com o Cristo que se torna homem, que nasce de maneira simples, numa manjedoura, que se torna servo. É o que está escrito em Filipenses capítulo 2, todos vocês sabem. Paulo diz que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, que é exatamente o segundo pilar. Porque foi para isso que ele veio. Na cruz temos a nossa redenção, temos a nossa salvação, temos a nossa justificação. Então, o plano de Deus incluía que o Cordeiro de Deus fosse morto na cruz para a remissão de pecados, para a nossa salvação.
Então veja que uma coisa está atrelada à outra. Porém, essas duas coisas estão falando da parte humana de Cristo, porque ele precisava vir em forma humana. A sua encarnação, o seu nascimento, ele precisava vir em forma humana. Ele precisava morrer em forma humana, porque quem morreu na cruz não foi Deus, porque Deus não pode morrer, mas foi Cristo, o ser humano, aquele ser que sentiu dores, aquele ser que sentiu todos os problemas da raça humana. Então isso está falando da humanidade de Jesus. Porém, quando ele ressuscita, e aí nós temos o terceiro pilar, nós já temos uma virada no que diz respeito à vida de Cristo. Aqui está provando claramente a sua divindade, porque, afinal de contas, não teria necessidade dele ter nascido, ser crucificado, se ele não pudesse ressuscitar. Então, a ressurreição, meus amados, é um fator importantíssimo para o crente no que diz respeito à fé em Jesus. Eu quero fazer esse vídeo para detalhar mais todos esses pilares, para que a gente entenda o quanto é importante nós falarmos sobre isso, tá bom? Agora preste atenção, Jesus encarna, Jesus é crucificado, é morto, e ao terceiro dia ele ressuscita. E aqui nós temos o texto que ele é assunto aos céus, ele é elevado aos céus, né? Porém, ele faz uma promessa de retorno, João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Promessa de Jesus. Mateus 24 também, que nós vamos falar aqui, promessa de Jesus, da sua vinda. Entendeu, meus amados? Então, preste atenção, a ressurreição, junto com a vinda de Jesus, é o que prova a divindade do nosso Senhor. Porém, o que eu quero dizer para os irmãos é que todos esses 4 pilares, eles formam um conjunto. Um não pode sobreviver sem o outro. Eles estão atrelados. Essas 4 coisas precisam ser pregadas, ensinadas a respeito da pessoa de Jesus. Porque, preste atenção, aí volta a pergunta que eu fiz. Por que devemos crer na vinda de Jesus? Há pessoas que acreditam que ele se tornou carne, há pessoas que acreditam que ele foi crucificado, há pessoas que acreditam que ele ressuscitou. Mas hoje há pessoas desacreditando da sua vinda, e eu quero aqui, em nome de Jesus, reacender em mim, em nós, na igreja do Senhor, motivos para nós acreditarmos que Jesus de fato vem. E quais são esses motivos? É que eu olho para trás e vejo tudo que se refere a Jesus se cumprir. Estava predito que ele viria a esta terra. Estava predito que ele nasceria de uma virgem. Estava predito que ele nasceria de maneira simples, humilde. Estava predito que ele seria crucificado, que ele seria morto, que ele seria desfigurado. Isaías 53 fala sobre isso, o sofrimento do Messias. Mas também estava dito que ele também ressuscitaria. Não permitirás que o teu servo veja, a corrupção está lá nos Salmos. Estava tudo predito a respeito de Jesus. E o próprio Jesus, a respeito de si mesmo, diz que iria ressuscitar. Então, meus amados, tudo isto aqui que aconteceu com Jesus, tanto a sua encarnação, quanto a sua crucificação, quanto a sua ressurreição, nos dão prova, nos dão argumentos suficientes para nós acreditarmos que Ele vem novamente. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque caso Jesus não voltasse, todas essas outras coisas aqui seriam vãs. Paulo mesmo fala sobre isso. Se esperarmos Cristo apenas nesta terra, ou seja, acreditando somente nessas coisas que ele fez, que aconteceu com ele, nós somos os mais miseráveis dos pecadores.
Porque não tem cabimento nós acreditarmos em tudo isso e não acreditarmos que ele vem. Agora, se tudo isso aconteceu, a encarnação, a crucificação, a ressurreição, isto é a prova cabal de que Jesus vem novamente. Amém? Meus amados, isso tem a ver com a promessa de Jesus, tem a ver com a profecia de Jesus, com a palavra de Jesus, com a palavra do próprio Deus, porque o próprio Deus diz: eu velo, eu zelo, eu cuido da minha palavra para fazer cumprir. Então, ele vai cumprir. Agora, é importante que a gente fale sobre isso, porque Jesus mesmo, ele diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé nela? Será que nós estaremos esperando? Será que haverá fé? Será que as pessoas ainda acreditam que Jesus vai voltar? É importante que a gente fale sobre essas coisas, tá bem? Você pode comentar aí também sobre esses assuntos. Nosso irmão pastor Silvestre, é verdade, concordo plenamente. Então, meus amados, precisamos pregar sobre isso daqui, tá? Orem pelo irmão Enomia, eu quero ver se eu escrevo livros sobre isso, e eu quero, a minha mensagem até o fim da minha vida vai ser sobre isso daqui. Não importa que seja repetitivo. Alguém vai dizer: irmão, está sendo repetitivo. É a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é essa. Inclui a encarnação, a crucificação, inclui que ele ressuscitou e inclui que ele vai voltar. Porque se eu pregar só sobre a cruz, mas não pregar que ele ressuscitou e que ele vai voltar, então, meu irmão, o plano da salvação fica incompleto. É isso que nós precisamos entender, tá? Então tem muita gente aí pregando sobre muitos assuntos e até mesmo sobre esses assuntos, mas eles estão exagerando ou eles estão usando de leviandade, marcando a vinda de Jesus. Já teve gente várias igrejas, seitas que marcaram a vinda de Jesus, tá bom? E nós precisamos estar atentos em relação a isso. Então vamos lá, meus queridos. Antes de entrar no assunto, eu quero apenas mostrar aqui para os irmãos essas três visões pré-milenistas, tá bom? Para a gente entender sobre isso. É só mesmo uma questão de informação. Digo para os irmãos, é um assunto periférico, às vezes a gente quer entrar muito em detalhes sobre isso e eu não estou disposto a entrar em disputa em relação a isso. Eu só estou colocando aqui para nós entendermos, tá bom? Então, são três visões: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo, ok? O que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Então, ocorre o arrebatamento. Em seguida, o arrebatamento, a grande tribulação. Aí você tem os 7 anos, né, que corresponde à 70ª semana de Daniel, que é dividida em 3 partes, né, 3 anos e meio, porque o anticristo vai tomar posse, então tomando ele posse, são 3 anos e meio de paz, e aí depois os outros 3 anos e meio ele revela quem ele é de fato. Então, pré-tribulacionismo é isso. A igreja é arrebatada antes. Apocalipse 3:10 fala sobre isso. Como guardaste a palavra da minha lei, também te guardarei da hora da tentação que há de vir para provar a todos os que habitam na terra. Paulo também fala sobre isso, que o Senhor é aquele que nos livra da ira vindoura. Então vem uma ira por aí, que é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, e nós, assembleianos, acreditamos no pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada antes. Depois da grande tribulação, que são os 7 anos, então você tem aqui a vinda gloriosa, né? Então, nós acreditamos na vinda de Jesus dividida em 2 partes, e eu vou falar mais sobre isso, porque tem um outro gráfico que fala sobre isso, tá bom? E aí, na vinda gloriosa, ele implanta o seu milênio, 1000 anos de paz, e aí nós temos a eternidade, tá bom? Na visão mesotribulacionista, o que acontece? A igreja passaria por estes 3 anos e meio, que é a metade da grande tribulação, exatamente a 70ª semana de Daniel, né? Então, nesse sentido aqui, o anticristo se manifesta, a igreja passa por esta
metade da grande tribulação, digamos assim, seria os 3 anos mais ou menos ali de paz, ok? E aí, no meio da tribulação, Cristo vem e arrebata a igreja, e aí nós temos os últimos 3 anos, que para alguns estudiosos é tido como a grande tribulação propriamente dita, e a igreja passaria por esse, digamos, princípio de dores, ou as dores iniciais do parto, tá bom? Nesse sentido, aí aconteceria a vinda gloriosa do Senhor, quando ele vem para ajudar Israel e inicia-se o milênio, e aí nós temos também a eternidade, o estado eterno, tá bom? O pós-tribulacionismo já entende a vinda de Jesus, o arrebatamento e a vinda gloriosa de Jesus como um só evento, tá bom, irmãos? Então, para eles é um só evento. Nesse sentido, a igreja passa por toda a grande tribulação, ok? No final dela, haverá o arrebatamento, a vinda gloriosa e a implantação do reino milenial de Cristo e, por fim, a eternidade, ok? Então, são visões, mas a Assembleia de Deus, nós acreditamos no pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Então, vamos lá. Os irmãos podem também comentar aí, fazer as suas observações, ok? Meus amados, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é tido como a suprema ou a bendita esperança do crente, ok? Nós temos aqui alguns termos bíblicos para a gente trabalhar em cima deles. Então, temos esse termo grego aí, parousia, né? Que significa vinda, chegada, presença. Geralmente ele é usado para falar da chegada de um rei, né? A chegada de um rei. Então, nós temos o texto de 1 Tessalonicenses 4,15, onde essa palavra é usada. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, olha, vinda do Senhor, tá? Não precederemos os que dormem. Então, está falando aqui da chegada do rei, do Senhor. Então, parousia está falando da chegada do Senhor, tá bom? Então, é esse termo que está falando sobre o arrebatamento da igreja. Vamos lá. Nós temos esse termo também, o epifaneia, que quer dizer manifestação ou aparição, né? Está falando aqui da vinda de Jesus no sentido de execução de execução de alguma ação, ou seja, Cristo vem para executar uma ação, tá? É importante a gente entender isso. Aí você entende quando é citado em 2 Tessalonicenses 2,8. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, ou seja, pela sua epifaneia, pela sua manifestação. Ele vem para manifestar o seu poder, para ajudar o povo de Israel, porque então eles vão estar em guerra, em batalha, e aí Jesus vem manifestando o seu poder. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos lá. Mas também tem essa outra palavra chamada apocalipse, né? A palavra apocalipse, vocês sabem, é de onde deriva apocalipse, e significa revelação. Revelação. Cristo vem para se revelar à sua igreja. Você lembra que é dito por um dos apóstolos, assim como ele é, nós o veremos? Está caindo uma chuvinha aqui, irmãos, então tive que fechar ali a janela, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Assim mesmo, tá bom, irmãos? Aqui é ao vivo, então a gente não tem como editar nada. O que acontecer, aconteceu. Os irmãos devem entender. Amém. Então, olha só, meus queridos. Cristo vem para se revelar à sua igreja. Então diz assim, 1 Pedro, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória
vos regozijeis e vos alegreis. Então, o que é que ele está dizendo? Pedro está dizendo: vocês devem se alegrar pelo fato de vocês sofrerem por amor a Cristo, porque ele virá para se revelar à sua igreja. Essa revelação será em glória. E esta revelação põe fim definitivamente a todo o sofrimento que a igreja de Jesus acontece com ela nesses tempos. Então é importante nós entendermos isso, tá? Essa palavra mostra que Jesus vem se revelar à sua igreja. Ele vem mostrar como ele é. E eu acredito que é algo que eu e você esperamos, ansiamos. Todos nós, não é isso, irmãos? Nós temos este anseio, esta expectativa de ver o rosto de Cristo. Você lembra do hino que a gente canta? Alguns, né, como eu, que gosto de hinos e louvores que remetem à saudade, a gente canta esse hino. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar, né, com grande emoção, no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos, serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Aleluia! Mas ele vem. A Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. Aleluia! Esta é a nossa esperança. Você imagina os milhares de cristãos que hoje sofrem perseguições, torturas e até morte por amor a Cristo? Nos países como na China, Coreia do Norte, países islâmicos, países africanos, onde o islamismo entrou lá e persegue ferrenhamente os cristãos, matando eles. Você imagina como esta igreja de mártires, ficará feliz ao ver o Senhor Jesus, o rosto de Cristo? É maravilhoso, irmãos. Então ele vai se revelar à sua igreja. Como ele é, nós o veremos. E sabe o que é mais interessante? Você que de repente não enxerga, você que de repente tem algum problema na vista, como eu tenho uma amiga, e nós oramos muito por ela, irmã Eloadi, não enxerga, teve um problema e passou a não enxergar mais. A minha irmã, quando Cristo voltar e ela for arrebatada, transformada, ela vai ver o Senhor, aleluia. Nada vai nos impedir de ter a revelação do nosso Cristo. Meus amados, quero dizer uma coisa para vocês, para cada vez mais a nossa fé ser abastecida. João, no Apocalipse, teve essa visão de Cristo. Jesus se revela para João no Apocalipse. E ali é mais ou menos aquilo que vai acontecer com a igreja do Senhor quando tiver a visão do Cristo glorificado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus amados. Mas olha, uma outra palavra para a gente se familiarizar com essas expressões à vinda de Jesus é essa palavra arrebatar. Alguns críticos dizem que não tem a palavra arrebatamento. Ok, mas tem a palavra arrebatar, que é exatamente essa palavra arpazo. Arpazo. Arpazo no grego significa arrancar com força, tá? Ela foi usada aqui em Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Você lembra disso? Felipe, né? Está lá pregando para aquele homem lá de Candace, né? Africano que estava lá participando das festividades. O Senhor manda
que Felipe se aproxima dele e ele se aproxima do carro. Tu estás entendendo o que tu estás lendo? Não, não entendo, porque não tem quem me explique. E aí ele começa a explicar e ele vai falando ali, ele está lendo exatamente sobre Isaías 53, né, e falando sobre o sofrimento do Messias. Então o que acontece? Ele entende a mensagem é captada por aquele homem. Imediatamente ele diz, tem ali um lago, tem um rio ali que me impede de ser batizado. Felipe batiza naquela mesma hora. Quando ele mergulha o homem, que ele sai da água, diz a Bíblia que o Senhor arrebata Felipe. E sabe de uma coisa? Depois ele vai se encontrar em uma cidade chamada Azoto. Meus amados, presta atenção numa coisa. Como a ciência de Deus é mais elevada do que a ciência dos homens. Me diga qual meio de transporte hoje pode transportar uma pessoa em segundos. Isto daqui é algo que apenas a ficção científica tenta representar. Os filmes Star Trek, eles falam lá da pessoa ser teletransportada, entra num objeto, numa cabine, e dali ele vai ser teletransportado para outro. Deus já fazia isso há muito tempo aqui com Felipe. É a ciência de Deus, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Então, ele arrebatou Felipe, porque às vezes as pessoas ficam pensando como é que vai ser esse momento, como é que Deus vai fazer isso. Vai ser no abrir e fechar de olhos, Paulo fala sobre isso. Vai ser rápido, como Deus fez aqui com Felipe. Não arrebatou para o céu, arrebatou para uma mesma cidade em fração de segundos. Que coisa maravilhosa, né? Essa mesma palavra foi usada também por Paulo, quando ele diz que foi ao terceiro céu. Ele começa dizendo, conheço um homem em Cristo, mas é claro que ele está falando dele mesmo, né? Conheço um homem em Cristo, que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado ao paraíso. E depois esse mesmo homem foi arrebatado ao terceiro céu. Ou seja, Deus tirou ele e levou para o terceiro céu. Quer dizer, de maneira rápida. É mais ou menos aquilo que acontece com João, no capítulo 4, que alguns dizem que ali é uma representatividade do arrebatamento da igreja. João representando a igreja, então Deus diz, João, sobe aqui. Ou seja, Deus vai e arrebata ele, leva ele para o céu, para mostrar as maravilhas do céu. Então, meus amados, vai ser rápido, tá bom? O arrebatamento da igreja vai ser algo rápido. Não adianta nós tentar resolver algum problema, alguma pendência nossa. Por isso que tudo que nós tivermos para fazer, para resolver em termos de pendência, seja espiritual, seja relacional, deve ser feito hoje, agora, nesse instante, tá bom? Vamos resolver tudo, porque nós não sabemos quando é que Jesus vem, e quando ele vier, não vai ser em câmera lenta, vai ser arrebatamento, arrancar com força, tirar com força, não vai dar tempo para nada, tá bom? Então, temos que ter esse entendimento a respeito. Meus amados, você pode fazer suas colocações aqui, tá bom? Fazer as suas observações. Graças a Deus. Um abraço aí para o nosso irmão Pinheiro, está participando conosco aqui. Aí nós temos o texto de Mateus 24, 30, 31, quando diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, conforme o anjo diz. Nós lemos aqui, está na nossa lição, esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como viste. Então, ou seja, ele vem. Claro que aqui, né, os irmãos que acreditam, a Assembleia de Deus acredita no pré-tribulacionismo, aqui está falando da vinda gloriosa. Quando ele vem, é o mesmo sentido que está lá no Apocalipse capítulo 1, quando diz que todo olho o verá. Todo olho verá. Então, esse todo é todo mesmo.
Mas se tiver uma pessoa que não acredita em Deus, que é um ateu, ele vai ver também. Ele vai ver. Tá? Então, todo olho verá. Por isso que diz que todos verão e se lamentarão. Esse lamento é exatamente por não ter acreditado. Esse lamento é exatamente por não ter seguido a Cristo. Ok? E diz também que ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ou seja, os anjos serão também utilizados para este grande evento que é a vinda de Jesus, tá bom? Meus amados, vamos dar continuidade aqui. Agora, uma coisa que eu quero falar com os irmãos que é importante, é exatamente a respeito dos sinais da vinda de Jesus, tá? Eu queria que você prestasse atenção, que é importante isso aqui. Os sinais da vinda de Jesus. Está em Mateus 24, 3 a 7. Os discípulos perguntam, porque Jesus, quando eles saíram do templo de Salomão, né, templo reconstruído lá por Herodes, então eles acharam muito lindo aquela arquitetura, porque de fato a gente se prende a esses detalhes da igreja como se fosse uma coisa física, né? E eles fazem esse elogio, olha Senhor, que templo, que construções. E aí Jesus, vocês estão vendo tudo isso aí, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. É claro que ele estava falando do que iria acontecer no ano 70, quando o general romano Tito entra e invade Jerusalém, destrói tudo, não deixa pedra sobre pedra. Então Jesus já deu uma profecia aí a respeito da destruição de Jerusalém, tá? Isso é importante porque tem aqueles que querem negar o caráter profético de Cristo, e aí está uma das profecias importantíssimas que se cumpriram não muito tempo depois, cerca de 30, 35 anos depois do que Jesus falou. Então, meus amados, a profecia bíblica é importantíssima. Jesus falava sobre isso, então atiçou a curiosidade dos discípulos e aí eles vão e perguntam, Senhor, quando é que vão ser essas coisas? Olha aqui o quando que eu falei para os irmãos, tá? O quando está falando de tempo, porque a gente está atrelado ao tempo. Somos seres cronológicos, eu coloquei isso aí no artigo, então a gente fica pensando nessas coisas em termos de tempo. Quando é que vai acontecer? Que sinal? Aí eles perguntam, quando e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Né? Certamente eles estão falando da tua vinda no sentido da manifestação do Cristo como Messias para livrar Israel. Então ele está perguntando, quando será o sinal da tua vinda? E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aí ele diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Meus amados, e aqui eu gostaria de falar com os irmãos, baseado nesse texto de Mateus 24, para a gente entender os sinais da vinda de Jesus, tá bom? Os sinais da vinda de Jesus, isso aqui eu tirei de uma das nossas revistas da Escola Dominical, antiga, né? Porque infelizmente nós não tivemos mais um assunto sobre escatologia na nossa Escola Dominical, já faz um tempo que foi abordado sobre isso, e eles dividiram lá, eu achei muito interessante isso, os sinais da vinda de Jesus em sinais religiosos, sinais sociais, sinais políticos e sinais naturais. Esses sinais é o que prova, tá bom? A veracidade do relato da vinda de Jesus. É isto que eu gostaria que você prestasse atenção, compartilhasse essa mensagem, pregasse essa mensagem, porque é importante. Então vamos lá. Olha só, eu fiz aqui esse gráfico, tá aí, né? Para os irmãos baixarem. Então, tá falando desses sinais, como eu falei, em termos religiosos, políticos, físicos, sociais. Então, religiosos você tem falsos cristos, falsos profetas, perseguição, apostasia final, tá bom? Porque haverá sim uma apostasia final,
que é apostasia, negação da fé autêntica. Então muita gente vai negar a fé verdadeira em Cristo Jesus, tá bom? Sinais políticos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Aí você tem também o renascimento da nação de Israel. É importante a gente entender isso, por isso que Jesus diz, olhai para a figueira, né, que é Israel. Sinais físicos, então você tem aí catástrofes naturais, catástrofes climáticas, terremotos, ou seja, a própria natureza, conforme está lá em Romanos capítulo 8, a natureza geme com dores de parto. Isso é sinal da vinda de Jesus, ok? Temos também os sinais sociais, que é a fome, as pestes, as pandemias, que é o que nós estamos vivendo nesse momento agora. Temos também o esfriamento do amor, tá? Então, nós vamos falar mais detalhadamente, mostrando esses sinais aqui para os irmãos prestarem atenção, ok? Então, escute aí, irmão, preste atenção aqui, olha. Sinais religiosos. Aqui está mostrando uma galeria de Cristos atuais, Cristos da atualidade, pessoas que se dizem Cristos, ok? Na verdade, a lista é maior do que esta. Durante a história, várias pessoas se disseram Cristo, ser o Cristo, tá bom? Aí você tem ali se eu não me engano, é filipino, Apolo Kiboloi, que se diz ser a encarnação de Jesus, e diz também que ele é o dono do universo, né? Vive como um grande magnata lá do seu país, ok? Pregando, dizendo-se ser o Cristo. Aqui nós temos o Reverendo Moon, que muitos conhecem, criador dessa igreja, né? Que eles também, ele fala muito sobre isso. Aliás, ele falava porque ele já faleceu, eles faziam aqueles casamentos comunitários, né? Então ele diz ser a reencarnação de Jesus, diz ele que ele veio dar continuidade à obra de Jesus, porque Jesus teria fracassado na cruz, né? Porque a ideia é dizer que Jesus teria que casar e ter uma descendência física de pessoas, né? Então ele dizendo que veio fazer essa ideia, né? Dar continuidade a essa ideia. Mas também já faleceu. Aí temos aqui o brasileiro Henrique Cristo, que todos vocês também conhecem, né? Que ele diz claramente que ele é Cristo reencarnado, sendo que a Bíblia não dá vez para a questão da reencarnação, todos vocês sabem disso. Hebreus 9:27, portanto está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então Jesus não se contradiz na sua palavra, ok? E aí temos esse russo aqui, Sergei Vissarion, que também se diz a reencarnação de Jesus. Temos aqui o José Luiz Miranda, tá bom? Porto-riquenho. E é interessante que os seus seguidores tatuam na testa ou na mão o número 666, porque para eles não é um número demoníaco, é um número que exalta o poder do homem. Veja bem, meus irmãos, como nós estamos nesses tempos atuais. Veja bem como tudo isto se cumpre naquilo que Jesus falou, tá? Quando ele disse que apareceriam muitos dizendo, eu sou o Cristo. Está aqui um sinal. Mas eu quero alertar os irmãos para uma coisa mais grave ainda do que isso. Porque quando você vê o Henrique Cristo, por exemplo, dizendo que é Cristo, ele tem lá alguns pequenos seguidores, né? Ou seja, não é alguém que causa um estrago no sentido de aceitação, porque muita gente não aceita. Mas eu quero alertar aos irmãos que um falso Cristo, meu querido, também está relacionado a uma falsa ideia. Uma falsa ideia. Tá bom? Por isso que Jesus fez a pergunta, o que é que estão dizendo sobre o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Essa pergunta de Jesus, ela cria eco e ela passa pelos séculos, milênios e chega até os dias atuais. O que é que estão dizendo sobre Jesus?
se você for parar para pensar, cada religião, até mesmo que não são cristãs, eles dizem alguma coisa sobre Jesus. E não só isso, mas a mídia, o entretenimento, a literatura diz alguma coisa sobre Jesus. Você está vendo aqui essa imagem? Essa imagem é de um quadrinho, tá? Chamado A Espada Selvagem de Jesus. Onde o personagem ele é uma espécie de Conan, o bárbaro, tá? E você vê que Cristo aqui ele é representado como alguém forte, musculoso, né? Alguém que é como um bárbaro mesmo, tá? Então essa é a ideia do autor sobre Jesus. A ideia do autor é esta. A pergunta de Jesus, o que é que os homens estão dizendo? Nos nossos dias a gente diria para Jesus, Senhor, estão dizendo que o Senhor é um bárbaro. Porque cada pessoa diz alguma coisa a respeito de Jesus. Só que Jesus, ele afunila aquela questão e aí pergunta para os discípulos. E isso é importante porque tem a ver comigo, com você, enquanto igreja do Senhor. Jesus faz a pergunta, e vocês? E vocês aí, irmãos, que estão nos assistindo? E eu, Enomi, o que é que eu digo de Jesus? Porque Jesus já sabia o que é que o mundo dizia a respeito dele. Jesus já sabe o que é que as pessoas falam a respeito dele. Mas e eu, enquanto cristão, enquanto seguidor de Jesus, enquanto discípulo de Jesus, eu estou pregando o Cristo verdadeiro? É isso que a gente precisa refletir. Porque muitos estão pregando um Cristo falso. Olha, essa imagem aqui é do filme A Última Tentação de Jesus, que tem mais ou menos aquela mesma ideia lá do Reverendo Moon. No caso aqui, Jesus ele não morre, mas ele se casa com Maria Madalena e tem filhos. Essa mesma ideia foi passada aqui para o Código da Vinci, que é um livro, mas que virou uma trilogia. 3 filmes aí já feitos a respeito dele. Aonde, nesse filme, nesse livro, o autor sugere, né, que há uma pessoa que é descendente de Jesus. Inclusive seria essa atriz aqui, essa mulher, essa personagem. Ou seja, a pergunta de Jesus, o que é que os homens estão dizendo que eu sou? Estão dizendo isso. Eles estão dizendo que tu és um bárbaro? Eles estão dizendo que tu és uma pessoa que se casou, que renegou o seu propósito, porque Jesus veio para morrer na cruz, irmãos. Jesus veio para redimir o homem do pecado. Ele não veio para casar, ele não veio para fazer outras coisas. Ele veio para este propósito. A resposta foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, isto é que nós precisamos fazer, pregar, tá bom? Muito cuidado com essa questão dos Cristos, porque nem sempre ele vem dessa forma aqui. Eles podem vir dessa forma, em forma de ideia, tá bom? Igreja do Senhor, preste atenção nisso, em nome de Jesus. Mesmo que alguém dentro da igreja pregue, ensine um Cristo diferente, é um falso Cristo. Paulo fala sobre isso. Pregamos o evangelho para vocês. Mas se vier um outro pregando outro evangelho, seja anátema. Tá bom? Vamos lá. Meus queridos, Jesus também falou sobre a questão da morte, da fome, perdão. Ele disse que haveria muita fome. Eu tenho um dado aqui, 10 milhões de pessoas passam fome no mundo. Segundo a ONU, isso no Brasil, segundo o IBGE, 10 milhões de pessoas, no Brasil passam fome. E na ONU, quase 690 milhões de pessoas passam fome. Tá? Nesse problema da pandemia que estamos passando agora, nós estamos vendo isso acontecer, infelizmente, mas eu louvo a Deus que a Igreja do Senhor está se mobilizando para minorar, diminuir esse problema da fome, da necessidade.
Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jesus também falou de pestes, tá? Que são os sinais naturais. Aqui, meus amados, são os sinais sociais, aqui são os sinais religiosos. Aqui são sociais, são os sinais sociais, e aqui são os sinais naturais, tá bom? Meus queridos, essa imagem aqui desse vírus é conhecida de todos os irmãos, né? Todos nós sabemos o que é esse vírus, o que ele tem causado. No mundo todo, segundo a última estatística que eu peguei, 2.753.000, quer dizer, nós estamos chegando a quase 3 milhões de mortos no mundo todo por causa do corona. No Brasil, nós já passamos dos 300 mil mortos por causa desse vírus. Meus amados, a gente antes falava de febre amarela, de dengue, de febre chikungunya, zika, sarampo, a gripe H1N1, né? Mas, sem sombra de dúvida, nenhuma dessas outras doenças, nenhum desses outros vírus causaram e estão causando tanto estrago quanto essa Covid-19, quanto esse coronavírus. Não tem como nós deixarmos, irmãos, de dizer que isto não se trata da vinda, de sinais da vinda de Jesus. Eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos em relação aos sinais, porque conversando com as pessoas, alguém geralmente costuma dizer: ora, sempre houveram pestes, sempre houve fome, sempre... Então eles estão falando de coisas que aconteciam lá na época de Jesus. É verdade. Porém, eu quero que vocês entendam uma coisa em relação aos sinais. E uma palavra-chave deve ficar aí. É intensidade ou frequência. Frequência ou intensidade. Tá bom? Provavelmente na época de Jesus não havia alguns desses tipos de vírus agindo. Havia outros tipos de peste. Provavelmente não havia essas outras. Mas hoje elas estão se multiplicando. E um detalhe, chegamos a esse coronavírus. Você parou para pensar no que aconteceu há um ano atrás, 2020 a 2021? Estamos falando de novas cepas, estamos falando de uma mutação de vírus, estamos falando que ele está se mutando, se modificando para poder atacar. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Nós estamos falando de sinais quanto à sua intensidade, porque a Bíblia mostra que a vinda do Senhor é como a mulher quando está grávida. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E o que acontece é que, no início, a mulher tem pequenas contrações. Mas à medida que vai se aproximando o dia do parto, as dores vão aumentando, irmãos. O que é isto? Frequência, intensidade. Então, essas coisas tendem a aumentar cada vez mais. As pestes são isso. É a prova de que Jesus está voltando. Agora, olha aqui, uma prova também disso. Se fala dos terremotos. Eu trouxe aqui uma pequena lista, são sinais naturais, tá bom? Relacionados à natureza em si. Então, uma lista de terremotos, 1906, no Equador, na Índia, Rússia, Chile, Estados Unidos, Indonésia. Indonésia, aqueles terremotos que aconteceram no mar, que geraram aquelas tsunamis, mais de 5.000 mortos, vocês se lembram? Coisa triste aquilo, um tremor de 9,1 na escala Richter. Ou seja, meus amados,
isso está aumentando cada vez mais. Lá em a chamada falha de San Andreas, né? Que é uma falha que existe ali, e eles dizem que quando acontecer, eles chamam de Big One, ou seja, o grande, o grandão, o maior de todos os terremotos, tá? E é interessante que esse terremoto, ele está previsto na Bíblia, viu? Ele está previsto no Apocalipse. É um terremoto que vai acontecer no derramamento, se não me falha a memória, da 6ª ou da 7ª taça da ira de Deus, quando diz lá que toda a terra ela vai ser removida, as ilhas vão sair do lugar por causa da violência daquele terremoto. Tá bom? Então está falando de intensidade, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando estamos falando de intensidade, estamos falando de proximidade da vinda de Jesus. Tá bom? O irmão Arthur Neto está dizendo, existem também os que não se declaram Jesus, mas prometem salvação. Sim, é verdade. Jim Jones, na década de 90, de 70, né? Inclusive, morreram mais de 600 pessoas ali, fanáticos. É isso mesmo, tá bom? É isso mesmo, irmão. A gente precisa entender isso. Às vezes ele não se declara como Jesus, mas ele se declara uma espécie de Messias, entendeu? A gente precisa estar atento. De lá, de Jim Jones, para cá, surgiram muitos outros. E alguns dizem claramente que estão cumprindo uma ordem do próprio Cristo, tá? Precisamos estar atentos em relação a isso. Meus amados, então, esses sinais, eles tendem a aumentar cada vez mais, tá bom? Cada vez mais, à medida que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. A mesma coisa nós podemos aplicar para a questão das guerras, ok? Naquela época de Jesus, você tinha lá aquelas guerras usando uma espada, uma lança, mas hoje você tem guerras nucleares. O que foi que aconteceu de lá para cá, meus irmãos? Uma evolução disto, de maneira que, segundo especialistas, as bombas atômicas que existem nos países, têm a capacidade de destruir a Terra cerca de 600 vezes. Agora, é como dizia um jornalista, Joemi Betting, ele dizia claramente que não precisa nem a segunda, né? Não precisa destruir nem a segunda vez, porque já a primeira já terá destruído toda a Terra, então não precisa de uma segunda tentativa. Só para mostrar que, de fato, o poderio militar hoje está grande, no sentido de causar uma destruição do planeta. Então, meus amados, olha aqui, olha, tá? Nós colocamos aqui Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e essas duas juntas, em torno de 55 a 80 milhões de pessoas morreram, ficaram feridas ou desapareceram. Então, você vê que se cumpre literalmente o que Jesus falou, guerras e rumores de guerras. Vai aumentar cada vez mais, tá bom? Essa tensão em relação às guerras e aos rumores de guerras. Perseguição religiosa. Jesus falou, sereis perseguidos por causa do meu nome. Eu coloquei aqui em 2018 esse dado, não peguei os mais atuais, mas do site Portas Abertas, cerca de 3.000 cristãos foram mortos ou foram assassinados ou foram raptados, tá? Meus amados, a verdade é que hoje nós estamos vendo essa questão da perseguição religiosa nos países onde o evangelho é proibido entrar. Então, nós estamos vendo esse sinal se cumprir literalmente. Outro sinal que Jesus falou que é muito importante nós entendermos, está dentro do sinal social,
é exatamente o esfriamento do amor, né? Então, à medida que o pecado aumenta, o amor vai se esfriando. Esse amor pode ser o amor relacional, entre pessoas, entre pais e filhos, mas pode ser também o amor em relação a Deus. Tá? Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos em relação a essa questão do amor, do esfriamento do amor. Escute bem isso, porque geralmente nós pegamos as profecias como se fosse uma prescrição. Deus está dizendo que vai acontecer ou que ele quer que aconteça. Uma prescrição, ele está dizendo que quer que aconteça isso. Na realidade, Jesus estava dizendo de algo que iria acontecer, não que deve acontecer. Por que é importante dizer isso, meus irmãos? Porque quando você vê muitas coisas acontecendo, às vezes dentro da nossa comunidade, né, dentro da nossa igreja, ou dentro da igreja evangélica brasileira, as pessoas dizem aí, mas Jesus disse que iria acontecer. Jesus disse que o amor de muito vai esfriar. Meu irmão, Jesus não está prescrevendo, Jesus não está dizendo que é para acontecer. Ele só está dizendo que vai acontecer. Não é. Então eu quero dizer para você que eu e você, nós que somos cristãos, que fomos lavados, comprados e redimidos do sangue de Jesus, não podemos deixar o nosso amor esfriar. Você entende a diferença? Jesus estava dizendo que iria acontecer, mas ele não estava dizendo que era para acontecer comigo e com você. Ele só estava nos alertando. Porque a Bíblia diz que há três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Um dia a fé vai acabar. Um dia a esperança vai acabar. Nós não estamos esperando Jesus, nós não estamos tendo fé que ele vai voltar, nós não estamos esperando o Senhor voltar, mas quando ele voltar, eu não vou precisar de fé. Quando ele voltar, eu não vou precisar mais de esperar, porque ele já vai estar comigo ali, nós vamos estar vendo ele. Mas o amor, ele vai durar para todo sempre, porque é com o amor que eu vou me relacionar com o meu Cristo, amando ele para todo sempre. E se esse amor esfriar, irmão, acabou. Se o amor de Deus esfriar em nossa vida, acabou. Não tem nada mais para nós. Não tem nada mais para nós. Então, vamos estar atentos, tá bom, em relação a isto. Vamos ter cuidado com o esfriamento do amor. Mesmo que esfrie em algumas outras pessoas, mas eu volto a dizer, mesmo que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não pode ser atingido pelo esfriamento do amor. Amém? Sinais religiosos também nós temos aqui. Falsos profetas. Tem acontecido muito, não é, irmãos? Muita gente marcou a vinda de Jesus. Muitas igrejas saíram desse movimento de marcar a vinda de Jesus. Então, tenhamos cuidado em relação à questão dos falsos profetas. Eu tenho falado muito sobre isso e às vezes alguns irmãos querem nos criticar porque querem usar o texto bíblico dizendo não toqueis no ungido do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado em julgar. Não, irmão. O único cuidado que a gente tem que ter é ter o discernimento de espíritos. Porque este dom do discernimento do espírito é de Deus. Então, se eu e você temos o Espírito de Deus, você sabe quando alguém está falando pelo Espírito de Deus e quando não está. Porque eu já fiz esse teste comigo, com outras pessoas que diziam que estavam falando sobre o Espírito de Deus, na unção do Espírito e não estavam. Então tenhamos cuidado, tá bom? Os falsos profetas eles vão aumentar também. Tá? A intensidade deles vai ser grande. Tanto é que a Bíblia diz que se fosse possível enganaria até os escolhidos. Isso também é outra coisa que você tem que tirar da sua mente, tá bom? Tem gente que fala, vai mais além. Não vamos além do que a Bíblia não diz.
Alguns dizem que os falsos profetas são muitos que vão enganar até os escolhidos. Não, 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 não. Diz, se possível, está falando apenas de uma possibilidade para dizer que o engano deles vai ser tão grande que, se possível, enganaria os escolhidos. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero dar uma de calvinista aqui, mas eu quero dar uma de bíblico. Porque se você é eleito do Senhor, você não vai ser enganado, querido. Não vai ser enganado, tá bom? Então temos que ter cuidado em relação a isso. Olha, outro sinal político muito interessante é o nascimento da figueira, que é Israel. E aí eu quero citar aqui essa revista que eu achei muito interessante, assim como o nome dela, apesar de eu ter deixado de fazer assinatura, porque começou a falar muita coisa contra Deus, contra a Bíblia. Mas essa capa aqui, vindo de uma revista ateísta, eu me lembro de Jesus, se eles calarem, as pedras clamarão. Pedras é algo que não tem vida. E aqui, esta revista, ela está dizendo uma coisa correta, porque está dentro da profecia bíblica. Olha o que eles estão dizendo. Jerusalém é a cidade mais importante da história. Esqueça Nova York, Paris, Roma. A cidade santa está no meio, no centro do mundo há mais tempo do que qualquer outra. Conheça a saga do lugar que mudou o passado e definirá o futuro do planeta. Está aqui, irmão. Revista falando sobre isso. Porque, de fato, Israel é o relógio de Deus. Israel é dali que vai surgir toda a escatologia bíblica, vai se girar em torno dali. Por isso que Jesus diz, olhai para a figueira, tá bom? E nós temos só que ter cuidado em relação a isso, tá bom, irmãos? Orar por Jerusalém, como diz o Salmo. Orai por Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Porque tem uns cristãos aí, né, esquerdistas, que são contra os judeus, são contra o povo de Israel, mesmo que eles tenham feito tudo, mesmo que eles tenham... Agora mesmo nós tivemos aí, você lembra da notícia de um camarada que foi preso, porque estavam falando coisa contra os judeus, se dizendo cristão, se dizendo pastor, ou seja, ele está completamente errado, porque a Bíblia diz, abençoar Israel. Preste atenção, querido. Jesus, quando estava na cruz sendo morto por leniência ou por influência dos judeus, ele dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, por que nós vamos ficar contra a menina dos olhos de Deus, né? Meus queridos, o que falta para o arrebatamento? Mediante todos esses sinais que nós já falamos aqui para vocês, nós já estamos nos encaminhando para o final. Nós estamos encaminhando para o final. E o que falta mais? Eu quero falar para vocês aqui do momento do arrebatamento, ok? Esse texto de 1 Coríntios 15, 51 a 53 diz o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Há um outro texto, se não me falha a memória, de Tessalonicense, que diz que o Senhor virá com os seus. Então, se você pegar aquele texto e juntar com esse aqui, você vai entender mais ou menos esse pequeno gráfico, esse pequeno esquema que mostra isso, para a gente entender esse momento do arrebatamento. O que vai acontecer no arrebatamento? O texto de Tessalonicenses diz que Jesus vem com todos aqueles que morreram, ou seja, os espíritos de todos aqueles que morreram estão com Cristo, tá? No paraíso, no terceiro céu, naquele lugar que Paulo foi arrebatado, tá bom? Eles estão vivos, eles não estão mortos, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Eles não estão inconscientes, como dizem algumas igrejas que pregam sobre o sono da alma. Não, eles estão vivos, eles estão vivos. Então, quando aconteceu o arrebatamento, Jesus vem com eles, tá? Por quê? Porque nós somos tricotômicos, mas somos uma unidade. Então, eu sem o meu espírito, eu não sou nada.
Eu não sou completo, vamos colocar assim, melhor dizendo. Então, o que acontece? Jesus vem com todos os que morreram em Cristo, ele vem e os mortos, todos aqueles que estão mortos, desde Adão até o dia do arrebatamento da igreja, todos eles serão transformados. Acontecerá aqui, duas coisas, dois eventos segundo o que está aqui. Haverá uma ressurreição, uma transformação e haverá uma ressurreição. Essa ressurreição e transformação será para os mortos. E os vivos, eles serão transformados. Eles não vão precisar de ressuscitar, porque vão estar vivos, é lógico. Mas aqui, Paulo diz que nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, os mortos. É o texto de Tessalonicenses. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos nos encontrar, porque quando Cristo vem aqui com os espíritos, né, com todos aqueles que morreram em Cristo, assumindo os seus corpos aqui, que vão ser transformados, e os vivos que estarão vivos na época do arrebatamento, eles serão transformados para o encontro do Senhor nos ares. Então, que coisa maravilhosa, não é isso, irmãos? Aleluia. Graças a Deus, vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma que vai acontecer. Vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, lembra daquele conceito que a gente falou lá do harpas, do ser arrebatado? Vai ser rápido, não vai ser uma coisa lenta, não vai dar tempo, né? Às vezes a gente assiste aí alguns filmes falando sobre isso, e tem um que eu assisti que o camarada, ele estava sendo arrebatado, mas ele ainda tentou fazer uma ligação, né, do celular para avisar alguém. Não vai dar tempo, viu, irmãos? Vai ser rápido, no abrir e fechar de olhos, ou seja, num momento muito rápido, você não vai ter tempo para nada, tá bom? Agora, aqui, para a gente encerrar, eu quero que os irmãos entendam o seguinte, eu sei que o tempo já está bem avançado, mas é importante a gente falar sobre esse assunto. Não dá para a gente falar da vinda de Jesus em um segundo, irmão. Nós precisamos falar, reafirmar sobre a vinda do Senhor. Eu coloquei um artigo que nós falamos muito sobre essa questão do quando e do como. Deus está preocupado com o quando, que está relacionado com o tempo, ou ele está preocupado do como, que está relacionado com a minha condição? Como é que eu devo estar? Eu preciso me preocupar quando é que ele vem? Não. Eu preciso me preocupar como eu devo estar. Como é que eu devo estar? Eu devo estar aguardando, eu devo estar esperando, eu devo estar em prontidão, eu devo estar em vigilância. Porque é exatamente isso que Jesus fala nas suas advertências, e aqui eu quero encerrar com isto, advertências quanto à sua vinda. Todas as parábolas de Jesus, elas seguem esse padrão aqui, ou falam de vigilância, ou falam de preparação, ou falam de espera, ou falam de trabalho, de serviço, de servir ao Senhor. Então vamos dar uma passada rápida. Por exemplo, parábola sobre a segunda vinda, o ladrão da noite. Então Jesus fala sobre isso. Ora, se o pai soubesse que o ladrão viria, o que ele iria fazer? Ele iria vigiar para que ele não fosse pego desapercebido. Então está mostrando ali que ele não iria dormir, mas ele estaria vigilante. Então a parábola do ladrão da noite fala de vigilância. Aí Jesus fala aqui do bom e do mau servo, ou seja, daquele servo que deixou daquele senhor que deixou uma tarefa para os seus servos. Mas o mau servo diz, não, meu senhor vai demorar, não vem agora, e ele começa a espancar, começa a fazer um monte de coisas erradas. Então está falando de trabalho e de espera, porque a pessoa não tem aquela ideia, né, de que o Senhor vai voltar. E aí ele começa a se desesperar, a fazer outras coisas, quanto que nós devemos estar trabalhando, fazendo algo para o Senhor. A parábola das 10 virgens também fala de vigilância e prontidão. Por isso que diz, olha, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus não quer saber de hora nem dia. Ele quer saber da nossa condição. Eu preciso estar vigilante, eu preciso estar pronto para a vinda do Senhor. Amém?
Parábola dos talentos também está falando de trabalho e espera. Então, o homem também, a mesma questão lá, ele se ausentou, chamou os servos, entregou os seus bens, né? E ali cada um foi trabalhando o seu talento, mas teve um que pegou o talento e escondeu, e não granjeou outros talentos, né? Ele, inclusive, tinha uma ideia errada do seu Senhor. Está falando de trabalho e também de espera. A questão aqui dos bodes e das ovelhas também fala nesse mesmo sentido, de nós fazermos alguma coisa, e principalmente nesses tempos que nós vivemos, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Então, é o que eu faço para o Senhor. Porque essa deve ser a atitude do crente que está preparado para a vinda do Senhor. Qual é a atitude do crente que está preparado? Aquele que está fazendo alguma coisa para o Senhor. Então, eu não devo me preocupar ou ficar com a minha mente perturbada se Jesus vai voltar hoje, se Jesus vai voltar amanhã. Não. O que eu preciso é estar em prontidão. Porque se ele voltar hoje, ou se ele voltar daqui a 100 anos, eu vou estar pronto a qualquer momento que ele voltar. Até porque, como eu disse aí no artigo, ele pode voltar individualmente. Houve alguém que usou essa expressão, está havendo um arrebatamento individual em massa das pessoas que o Senhor está recolhendo para si. Isso é uma realidade, irmãos. Presta atenção, de 2020 até 2021, quantos de nossos irmãos não foram recolhidos? Nós ficamos tristes, nós choramos pelos nossos irmãos, mas a Bíblia diz que é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos, então eles estão sendo recolhidos para as mansões celestiais. É triste para nós, é triste para nós passarmos o processo, para nós vermos alguém morrer e para nós mesmos ser submetidos ao processo da morte. Mas uma vez terminada isso, é só glória, é só bênção, porque acabou todo o sofrimento. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus amados, ante a vinda de Jesus, para nós encerrarmos mesmo, qual deve ser a nossa atitude? O crente, enquanto noiva do Senhor, o que é que ele deve fazer? Amar a vinda do Senhor. É o que Paulo fala, é o que está escrito, aliás, em Timóteo 4:8. Amar a vinda do Senhor. Tá? Então nós precisamos amar como se fosse o noivo que estivesse voltando para a sua noiva. E a igreja é a noiva do Senhor. Do mesmo jeito, esperar por ele. Né? Eu coloquei essa observação, é como o noivo que se ausentou para uma cidade distante, mas prometeu voltar. Então, o que é que a noiva faz? Ela ama a vinda do noivo e ela espera por ele. Né? Ela espera por ele, ela aguarda ansiosamente por ele. Ele também pode, a nossa atitude também deve ser de apressar a vinda de Cristo, apressar a vinda do Senhor. Como é isso? Através das nossas orações, através do nosso trabalho. Isso quem fala é Pedro, tá bom, irmãos? Então, através do trabalho, através da evangelização, através daquilo que nós fazemos enquanto cristãos, pregação do evangelho, ganhar almas. Então, isso é apressar a vinda do Senhor. A outra atitude é se preparar, é estar pronto, é estar preparado. É vigiar a respeito, estar vigiando o tempo todo. Não dormindo, mas acordado o tempo todo, e também orar para o seu desenlace, para o seu acontecimento. Por isso que a última oração da Bíblia, e aqui eu encerro a nossa palavra, é esta: o Espírito e a noiva e a esposa dizem vem, quem ouve diga vem, Maranata, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, nós vamos encerrar aqui esse tema. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aí. Aqui alguns irmãos
comentando sobre a nossa lição. Graças a Deus, agradeço aí a participação do nosso irmão Luiz Alberto, pastor Silvestre, Cléo Araújo e demais irmãos. Meus queridos, eu quero agradecer vocês por esses 3 meses em que nós passamos aí ministrando a palavra do Senhor todo sábado, mesmo com as dificuldades, enfermidades, com as limitações técnicas, mas como eu disse desde o início, eu não estou muito preocupado com isso, entendeu, irmãos? Porque, claro, se eu puder oferecer algo melhor tecnicamente, é importante, assim como você pode fazer isso para o seu aluno. Mas se houver aquela disponibilidade interior, aquela chama interior, como aconteceu algumas vezes de nós quando estávamos auxiliando a diretoria da escola dominical do nosso campo aqui, chegarmos em igrejas e vemos irmãs ensinando para as crianças usando um pedaço de carvão para riscar a parede, porque não tinha recursos técnicos, mas tinha ali um coração, sabe, desejoso de fazer a obra de Deus. É isso que é importante. Você faz com menos, você faz com mais também. Se tiver mais, amém. Mas a essência não pode perder. Eu quero muito pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco nesses nossos encontros, assim que eu tenho também certeza que você deseja que o Espírito Santo esteja com você no momento da ministração da aula. Então eu agradeço aos irmãos que estão aí até agora, que Deus abençoe vocês, ore por nós, tá bom, irmãos, pela nossa saúde. Minha esposa está bem melhor, se recuperando aí dessa Covid, e nós estamos bem, graças a Deus. Que os irmãos tenham uma semana de vitória e vamos para mais um trimestre aí falando sobre dons ministeriais, dons espirituais e dons ministeriais, que é quase uma continuação desta lição, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.